Concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, vamos dar sequência no nosso curso de informática, né? Agora vamos chegar no tópico de Windows 10 para o cargo aí de técnico administrativo da UFMS, beleza? Vamos fazer uma revisãozinha básica do que a gente viu na aula anterior. Olha só, a gente viu que tem uma diferença entre memória RAM e memória ROM. E qual a principal diferença? Deixa eu só pegar minha canetinha aqui e trocar. Principal diferença da memória RAM para a memória ROM. Lembra que a memória RAM ela é volátil e a memória RAM é não volátil? Ou seja, quando a gente desliga a energia, não tem problema, né? A memória ROM permanece gravada e a memória RAM ela apaga, beleza? A gente tinha a figura também de um cara chamado de processador, que era composta pela unidade de controle, que vai controlar as informações e os pedidos que são solicitados pelo sistema operacional. Temos a unidade lógica e aritmética, que vai fazer os cálculos e vai enviar essas informações de volta para a unidade controladora. Temos os registradores que vão perguntar lá, ei, o que está acontecendo aí? Então me passa essa informação para me registrar aqui. E também temos uma memória cache, né, que de tanto eu repetir um processo, ela vai guardar aquele processo para que eu não fique fazendo conta e desgastando minha máquina. E aí, quando eu apertar, ele já vai estar lá em cache, né, ele está lá pronto para ser exibido. Beleza? Então, basicamente, essa é a parte mais importante de hardware. Lembra que hardware é aquela parte física do computador. E agora a gente entra numa parte importante. É a parte de software, que é a parte do sistema operacional. E olha só, quando a gente liga o computador, a gente tem a figura da BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída de dispositivos. E ele vai fazer a checagem lá. Ei, memória RAM, você tá ok? Ei, HD, você tá ok? Aí todo mundo responde, pô, tô ok. Ah, então eu vou dar sequência e eu vou iniciar o sistema operacional. E esse sistema operacional, ele é composto por uma interface gráfica e uma interface não gráfica, tá? Que é chamada de GUI, ou Graphic Unit Interface, beleza? A interface gráfica do Windows, né? Nas suas versões, como o nosso curso é voltado para o Windows 10, mas cada versão teve a sua interface gráfica. Olha só, o Windows 10 teve o Metro, o Windows 2 teve o Modern e o Windows 7 teve o Aero, que é aquele estilo visual, né, que você tem na tela do sistema operacional. E a gente tem a interface não gráfica. O que é a interface não gráfica? É o Shell. É a parte mais bruta ali, onde os programadores geralmente têm mais domínio e mais acesso, tá? Olha só, controle de gerenciamento de hardware e software. A gente tem o kernel também, que é o núcleo do sistema operacional, beleza? O kernel ele vai fazer a comunicação entre o hardware e o shell. O shell é basicamente o CMD, tá? A caixa de comandos do Windows. E aí, o kernel, ele se comunica com o kernel, que é aquela parte central do sistema operacional, e ele vai traduzir para a linguagem do usuário, para a linguagem do kernel, para identificar o que o usuário quer ali na informação, tá? Então o sistema operacional faz esse meio de campo aí, esse intermédio entre usuário e hardware, beleza? E olha só, o Windows ele possui algumas características, né? Isso aqui é uma revisão, uma coisa rápida, tá, gente? E aí a gente vai para as questões e vamos ver o que realmente interessa para a gente. Ele é preemptivo, ou seja, ele pode priorizar um processo, né? E pode interromper o outro. Olha só, esse processo aqui é mais importante. Então, eu vou parar esse aqui, vou parar essa atividade e vou dar preferência para esse daqui, que está sendo executado nesse momento. Ele é multitarefa, eu posso executar mais de uma tarefa nele ao mesmo tempo, posso abrir o Google Chrome e o Word ao mesmo tempo, tá? Ele é multitarefa, ele é multi-usuário, eu posso ter mais de uma sessão, mais de um usuário dentro de um computador, de uma máquina. Ele é multi-sessão, eu posso ter mais de uma sessão, mais de uma pessoa logada. Eu posso usar as duas logadas ao mesmo tempo? Não, mas eles podem estar logados ao mesmo tempo? Podem, tá? Eu não posso estar usando os dois ao mesmo tempo, beleza? A não ser que seja um computador servidor, mas aí é outra história. Software proprietário, tá? O que é isso, software proprietário? A gente tem o software livre e o software proprietário. Software livre é aquele que o código-fonte é aberto, beleza? E o software proprietário, geralmente, é aquele que o código-fonte é fechado, ou seja, a criação, como foi programado ali, é tudo fechado e restrito às pessoas que trabalharam naquilo. E o código-fonte aberto, ou um software livre, é aquele software que vai ter o código-fonte geralmente aberto. Eu posso ter um software livre com código-fonte fechado? Eu posso, tá? Um exemplo aí do LibreOffice. Ele tem o código-fonte fechado, mas é um produto livre, gratuito, tá bom? Olha só, código-fonte fechado, software proprietário. Pago, tá? O Windows 10 ele requer uma licença, uma licença de uso, você ativa por meio de uma chave, beleza?
E aí é a nossa área, tá? Essa é a nossa interface gráfica aí do Windows 10, beleza? Essa é a nossa interface gráfica do Windows 10. E olha só que bacana. No Windows 10 a gente tem o desktop, que é a nossa área de trabalho. Nós temos o menu iniciar, que está ali no cantinho. Eu vou colocar a tela cheia para vocês, que fica mais tranquilo de acompanhar. O menu iniciar. A gente tem a Cortana, que é o assistente de comunicação aí, nossa Siri, né? É a nossa... no Android ele tem um outro, esqueci até o nome do Android, mas é o assistente virtual que ele vai reconhecer por meio de comunicação, beleza? Comunicação de voz, tá? Temos o Task View, que é a visualização de tarefas. Temos a barra de tarefas, que é toda essa parte de baixo. Temos notícias, climas, né? Que é o chamado newspaper, tá? Isso aí veio de uma atualização do Windows 10 recente. Temos a área de notificações, onde vão ser exibidas as notificações que estão acontecendo ali no computador. E temos a central de ações, que vão informar algumas outras atividades que estão acontecendo no computador, notícias do Facebook, algumas outras coisas assim que você recebe quando você assina um cookie, quando você tem um RSS. A gente chega lá, beleza? Essa aí na parte de internet vai ficar mais tranquilo. E olha só, questãozinha 1 na tela. Um sistema operacional pode ser definido como um programa que gerencia o computador de modo que trabalhe de maneira correta, gerando um ambiente de comunicação e que faz a interação entre o usuário e a máquina. Lembra que eu te falei que o sistema operacional faz o meio de campo aí, ó, entre o usuário e a máquina? Beleza? Esse é o nosso sistema operacional e ele é composto por um núcleo, né, que é o kernel, e tem a interface não gráfica, que é o shell, né, que é a parte que você programa, e o shell faz o entendimento, faz esse transporte de informação para o kernel, beleza? Só revisando que a gente já viu ali na frente há poucos instantes atrás. Mas vamos dar sequência. Olha só como cai em questão, tá? Essa ainda não é a questão da nossa banca, mas é para você pegar a ideia. Dos subsistemas do sistema operacional desempenham essas funções assinalhos, tá? Quais funções? A função de gerenciar o ambiente de comunicação, faz a interação entre usuário e máquina, beleza? É o shell e o kernel, beleza? A BIOS é o quê? A BIOS é o sistema básico de entrada e saída, vai fazer a checagem, tá? Ela vai fazer a checagem. Setup é basicamente uma forma de executar instruções no computador para instalar um programa. Processador e memória são partes de hardware, tá? Não tem essa função. Registradores e memória cache também são partes de hardware, não tem essa função, beleza? Número 1, tranquilo, só para revisar. 2, aí já é nossa banca, olha só. Assinale a alternativa correta sobre o sistema operacional Windows 10. Conforme a gente for evoluindo aí na aula, tá? Conforme a gente for evoluindo aí na aula, a gente vai falando de algumas coisas, porque nem tudo tem nas questões, mas aí a gente vai adicionando, acrescentando uma informação ou outra para ficar mais tranquilo, para assimilar melhor, beleza? Qualquer coisa também eu abro o Windows aqui, mostro na prática e fica mais tranquilo de se ver. E olha só. Assinale a alternativa correta sobre o sistema operacional Windows 10 Pro, né? Ele ainda fala que é a versão Pro. É um sistema de código aberto. Opa, o Windows ele tem um código-fonte o quê? Fechado, tá? Aberto quem? Dá um exemplo de software aberto, Linux. Foi desenvolvido sob o código do Linux Debian? Não, tá? É um software livre? Também não. Possui um antivírus nativo chamado Windows Defender? Perfeito, perfeito. Até aqui, informação corretíssima. E olha só, vou botar aqui na tela para vocês acompanharem aí. O Windows, vamos pular só para a letra E antes de falar do Windows Defender, tá? O Windows, ele vem nas suas versões de 32 e 64 bits. E todo programa ele tem um requisito mínimo para ser trabalhado, tá? E aqui no 32 bits ele precisa de um mínimo de 1 GB de memória e no 64, 2 GB de memória, beleza? Aí tem os processadores que são recomendados e tudo mais, blá, blá, mas isso aqui não fala a questão e não vamos tão longe da questão, tá? Mas está errado porque não é 512 MB. Agora, o Windows, ele possui sim um antivírus nativo, que é o Windows Defender, tá? Que ele foi implantado aí lá no Windows 7, acho que no Windows Vista, nem no Windows 7, foi no Windows Vista. Ele é bem antigo, tá? E ele foi se otimizando, foi melhorando com o passar do tempo. E ele é o sistema contra malwares padrão do Windows 10, beleza? Olha só a questãozinha legal.
outra banca, mas a ideia é a mesma. É trabalhar igual aquilo que eu falei, o que for de diferente a gente vai acrescentando para não faltar informação, beleza? E também aquelas informações relevantes, o que mais cai em prova de uma forma geral. Porque tem coisas muito específicas do Windows 10, a gente falaria o dia inteiro aqui, não falaria tudo sobre o Windows 10. Ao se restaurar um arquivo da lixeira, este, obrigatoriamente, retorna para o local original. Deixa eu botar aqui tudo na tela, que está bem pequeno. Retorna para o local original, a pasta original, no qual se encontrava no momento em que foi enviada para a lixeira, beleza? E tá certo, tá? Ele volta para a pasta original. Desfragmentar e otimizar unidades é uma ferramenta do Windows 10, utilizada basicamente para reorganizar os dados num disco. Desfragmentação, com o principal objetivo de ajudar o computador a ser executado com mais eficiência, otimização, beleza? Então aqui, ó, que está associado a 1 e aqui está associado ao 2, ó. Beleza? Então, verdadeiro, tá? Esse é o número 3, né? Ao se copiar e colar dentro da mesma pasta, dentro de uma mesma pasta, um arquivo com o nome doc123.txt, o nome padrão atribuído a ele será cópia doc123.txt. Quando eu copio dentro de uma mesma unidade, primeira pegadinha que as bancas fazem, tá? Vou colocar só doc aqui, doc.txt, e vou colocar aqui doc.doc, e vou colocar doc.xls. X. Esse primeiro aqui é um formato de arquivo de texto, tá? Do bloco de notas. Esse é um formato de documento e esse é um formato de planilha. Formato de planilha. Primeira coisa, eu posso ter esses 3 documentos com o mesmo nome aí na mesma pasta? Posso, porque são documentos com extensões, tá? O que são extensões? Extensões é essa parte que vem depois do ponto. São extensões diferentes, beleza? Então eu posso ter com o mesmo nome. Agora, se eu tiver o mesmo documento, um documento com o mesmo nome, mesma extensão, o que acontece? Automaticamente o Word vai renomeá-lo ele com o nome de cópia. Só que o problema é que essa cópia não fica aqui. Ela fica depois do nome doc.txt-cópia. Beleza? Então esse é o erro desse item. Então bem atenção aí nas extensões, galera. A gente vai ter mais uma questãozinha sobre isso lá mais pra frente. A gente também vai falar sobre algumas extensões aí. Eu vou citar para vocês algumas extensões que é importante saber. Ao contrário das versões anteriores, o Windows 10 não é permitido atribuir nomes de arquivos que contenham caracteres como... A gente tem uma parte no Windows que é a parte de caracteres especiais. E olha só, eu vou fazer um desenhozinho aqui, ó, cabelinho. Esse 2 pontos, ó, 2 pontos aqui, ó, esses 2 pontos aqui, tá? Só que eu vou fazer ele assim, ó, 2 pontos, asterisco, tá? Pá, perninha, os bracinhos, beleza? E eu não sei o sexo do bichinho. Olha só, não pode aspas, não pode 2 pontos, não pode asterisco, não pode... eu nem lembro, tem ideia, esqueci até o nome desse sinalzinho aqui, o sinalzinho de maior e menor, tá? A barra reta também não pode, barra para esquerda, barra para direita não pode, e interrogação não pode no nome dos arquivos, beleza? Então, esse item vai estar errado porque não pode nem o asterisco e não pode nem a interrogação. Fechou? Então, item falso, gabarito letra A. Poxa, pessoas, questão extensa. Esse é o tipo de questão que a gente pega para treinar o que mais cai, né? E para desenvolver na parte de Windows, que é um conteúdo muito imenso, muito grande. Não vale a pena estudar tudo sobre o Windows, mas sim os tópicos mais relevantes, os tópicos que mais caem, que principalmente é a parte de explorador de arquivos, que é essa parte que a gente está estudando, tá bom? Vamos lá para a letra 4. Número 4, letra 4, né? Essa foi boa, maconha pura, cara, maconha pura. Olha só. Sobre o Windows 10, assinale as afirmativas. Para excluir um arquivo de forma que ele não vá para a lixeira... Opa, como é que eu excluo um arquivo sem ir para a lixeira? Eu vou ter um atalho aqui, ó, chamado Shift mais Delete, tá? Ele vai diretamente para o espaço, para Narnia, ele some, desaparece, ele não passa pela lixeira. Pode-se pressionar a tecla Shift antes e mantê-la pressionada durante a exclusão. Perfeito, tá? No caso, seria o Shift Delete que ele queria dizer aí, beleza? 2. Ofício, underline, 1/1/2019 é um nome de arquivo válido. Meu Deus, maconha pura, tá? Não pode, lembra que não pode as barrinhas aqui, ó. Isso aqui não pode, cara, isso aqui não pode, beleza? Item falso. O programa anti-malware nativo do Windows 10 é o Windows Defender. Olha só como é uma coisa simples,
mas tá caindo. A segunda questão que a gente vê desse jeito, e não é as únicas, tem muitas questões assim, tá? Que são detalhes simples que você precisa saber para os cargos administrativos, beleza? Que as questões são associadas com o uso da ferramenta, tá? Então você precisa ter conhecimento do uso da ferramenta, beleza? Então, verdadeiro, tá? Então, 1 e 3 até o momento corretas. Então, o que tem 2 aqui eu já vou excluir, ó. Sobrou a letra D por natureza, mas olha só. O Windows 10 possui um recurso que permite o reconhecimento de face, íris e de digitais na autenticação e acesso ao computador. E o nome desse recurso é o Windows Hello, tá? Que ele vai te dar acesso às credenciais de uma forma mais fácil, mais simplificada, por meio de um digital, por meio de reconhecimento facial e até mesmo de íris, cara. É isso mesmo, até mesmo de íris. Beleza? Vamos para o próximo item. Então, 4 ficou aí, gabarito letra D de dado. 5. Para facilitar a organização e identificação de arquivos, os arquivos são compostos por duas partes, tá? FAPEC, galera. Nome e extensão. Opa, lembra que eu te falei, tá? Temos o nome do arquivo, que tem restrições, e temos a extensão do arquivo. Fechou? E olha só, agora ele quer saber se você conhece um pouco mais sobre as extensões. Assinale a alternativa correta sobre extensões de arquivos no Windows 10. Ele fala que .avi são arquivos de imagem. Olha só, a gente tem arquivos de imagem, a gente tem JPGE, PNG, JPG, tá? Então, esses são exemplos de arquivos de imagem. Exemplos de arquivos de imagem. Agora a gente tem aqui .wma. WMA é uma abreviação de Windows Media Audio. Então, assim, vamos voltar só no AVI que eu esqueci de falar, né? Então, AVI está errado porque ele está falando que aqui que é arquivo de imagem e AVI é um tipo de arquivo de vídeo, tá? Eu pulei um pedacinho aí. Mas lá, vamos lá, WMA. Eu vou falar de outros arquivos de vídeo também. WMA, arquivos de áudio. Que é arquivo de áudio? A gente tem aqui, ó, Windows Media Audio, WMA, temos MP3, beleza? Temos Wave, fechou? Então, esses aqui são exemplos de áudio, extensões de áudio. Aí, professor, fala das extensões de vídeo, você pulou na questão, para não ficar confuso aí para vocês, falar logo aqui, ó. Vídeo, temos AVI, temos MP4, MPEG-3, MPEG-4, temos FLV, tá? Que é Flash Video. Temos... Ixi, tem muita extensão, mas essas aqui são as principais. Lembra? AVI, MP4, beleza? WMA, Windows Media Audio. E geralmente o padrão do Windows aqui é o AVI, beleza? Então aqui, ó, essa aqui tá certa. O ponto .sys é referente a arquivos de sistemas do Windows, beleza? Ponto .sys. Então não é arquivo de página de web. Arquivo de página de web tem a extensão HTML ou extensão HTM, tá? Ponto .psd, arquivos baseados em XML, não maconha pura, tá? Para quem não conhece, né, mas arquivos do tipo PSD é para quem trabalha com Photoshop, é arquivos de Photoshop, tá? PSD, ponto .psd é arquivos de Photoshop, beleza? Arquivos de Photoshop. Então também está errada. Opa. Ponto .csv, arquivos do tipo Adobe Photoshop, ó. Esse aqui é do Adobe Photoshop. Beleza? PSD. Mas não é essa a nossa ideia. A gente tem aqui, ó, tá errado, tá? Não é de CSV, a gente tem o CSV, tem o XLSX, temos o XLS, tá? Isso aqui são documentos de, temos o ODS, documentos de planilha. Tá? Documentos de planilha. Temos de texto, temos o ODT, que é o documento. Ó, o ODS é a planilha do LibreOffice, tá? O ODT é o Word, né? É a parte, arquivo de texto do Writer, né? Que é semelhante ao Word. E o Word a gente tem um .doc, .docx, tá? Outras extensões. Vamos lá, vamos dar sequência. Beleza? Mas isso aí é só exemplo. Se você tiver curiosidade, pesquisa aí na internet, extensões de documento, extensões de texto, extensões de mídia, de áudio, de vídeo, de imagem. Tem muita extensão, não vale a pena decorar, eu só falei as principais. Fechou? Vamos dar sequência. Então, 5 aí ficou letra B, tá? WMA. 6. Utilizando a configuração padrão e os atalhos nativos no sistema operacional Windows 10, é possível excluir um arquivo permanentemente sem enviá-lo para a lixeira, ou seja, eu vou
jogar ele em Nárnia, desaparecer com ele. Qual atalho eu uso? Eu uso o atalho chamado Shift Delete, tá? Um atalho de Shift mais Del. Eu consigo mandar esse arquivo para Nárnia, fechou? 7. Utilizando as configurações padrões dos atalhos nativos no sistema operacional Windows 10, considere as alternativas. A tecla F2 é utilizada para renomear o item selecionado. Beleza. Se eu clicar no item e apertar F2, ele vai ficar com toda azulzinha assim, ó, para mim reescrever, ou seja, para mim renomear o item. A tecla F4 é utilizada para exibir a lista da barra de endereço no explorador de arquivos. Beleza. Isso aqui, ó, dentro do explorador de arquivos, tá? Então não viaja. Olha só. Com o atalho Windows mais E, você vai aí no seu computador, você vai abrir o explorador de arquivos, que é aquela janela. E se você apertar F4, você vai conseguir exibir uma lista na barra de endereços que fica ali onde ficava antigamente no Windows 7 o C, dois pontos, barra, não sei o que, essa maconha toda aí. Então, é mais ou menos ali que ficava. E é isso que ele vai abrir com o atalho F4, beleza? Aí vem a tecla F3, é utilizada para procurar um arquivo ou uma pasta no explorador de arquivos, tá? É o tipo o localizar. Tipo localizar. Por exemplo, no Word, se a gente dá no Word não, no Google Chrome, por exemplo, se a gente dá um Ctrl L na página, a gente tem um Ctrl L de localizar. No caso aqui no Windows é o F3. Então, todas as afirmativas estão corretas. Gabarito, letra E. 8. Considere as seguintes informações sobre o sistema operacional Windows 10, tá? Ó, e todas as questões da nossa banca, tá? Uma ou outra questão que eu estou adicionando para complementar as informações. Então, vamos dar sequência aí. Pau na máquina. O grupo doméstico é um grupo de computadores em uma rede doméstica que podem compartilhar arquivos e impressora. Perfeito. Assim que você conecta no Wi-Fi, às vezes aparece a configuração automática aí de tipo de rede. Aí tem lá rede privativa, né? Rede doméstica, rede empresarial, beleza? E a rede doméstica você pode compartilhar documentos, você pode compartilhar imagens, você pode compartilhar vídeos, né? Que é no caso a multimídia em geral. Fechou? Então você pode compartilhar arquivos e inclusive impressoras e outros dispositivos que tenham permissão para compartilhamento. Tá? Então, certo. O grupo doméstico não pode ter senha. Pode sim. Inclusive na hora do cadastro, lá na hora que você se conecta à rede, ele pode pedir uma senha para você acessar aquele grupo doméstico. Então tá errado a 2. É possível utilizar o streaming de mídia para os computadores e dispositivos pertencentes ao grupo doméstico. Streaming, na verdade, já é o padrão que é utilizado. O que é o streaming? É a comunicação em tempo real. É a comunicação em tempo real, tá? E é basicamente como é feito, como é utilizado no Netflix. É vídeo sobre demanda, arquivos sobre demanda, beleza? Eu não vou enviar tudo de uma vez, eu vou enviar partes ali conforme você vai acessando. Fechou? Então, streaming é possível, se não é só possível, como é utilizado no compartilhamento de pastas. Perfeito? Então, ficou 1 e 3, né? 1 e 3 é a letra C. 8, letra C. Perfeito. Vamos lá, sequência. 9. Aqui, ó. Essa questão é de outra banca, mas é uma questão muito gostosa de se fazer. 2021, tá, galera? Bem recente. E é o tipo de questão que eu acredito que venha na prova de vocês. Lembra que eu te falei que a gente tem extensões diferentes? Nem sempre essa extensão vem identificada aí, tá? Aqui a gente sabe da extensão pelo ícone. O que é o ícone? Essa figura aqui, ó. A gente sabe pelo ícone. A gente sabe que essa aqui é do Excel. A gente sabe que isso aqui, ó, é TXT, arquivo de texto. E a gente sabe que isso aqui é do Word, tá? E aí, note que ele tem nome arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 3. Provavelmente esse aqui está no formato doc, de documento, né? Vamos colocar um padrão, doc, esse aqui TXT e esse aqui CSV, né? Arquivo separado com vírgula, que é uma forma do arquivo do Excel. E olha só, vamos ao primeiro ponto aí, tá? Ao se clicar no botão esquerdo do mouse, vamos desenhar um mouse aqui para você se situar aí, que eu era ruim com esquerda e direita, tá? Botão esquerdo, tá? Esquerdo, esquerdo. Esse aqui é o direito. Beleza? Ao clicar no botão esquerdo do mouse, que é o botão principal, né? Sobre o arquivo 1. Opa! Então vamos apagar aqui para ficar mais visível. Ele clicou no arquivo 1 com o botão esquerdo do mouse e arrastou para a pasta, arrastou
e arrastá-lo e soltá-lo sobre a pasta arquivos, tá? Então ele pegou e segurou até colocar nessa pasta aqui. Este será movido para a pasta arquivos. Perfeito, tá? Se eu só segurar e arrastar, ele vai ser movido para a pasta arquivos. Agora tem uma observação, isso aqui tá verdadeiro. Já vamos matar o item aqui. Mas olha só, se eu segurar a tecla Ctrl ou se eu segurar a tecla Shift, tem diferença? Tem. Se eu arrastar segurando a tecla Ctrl, independente de onde esse arquivo esteja, ele vai fazer o quê? Ele vai copiar. Agora, se eu usar a tecla Shift, ele vai fazer o quê? Ele vai mover. Cara, para informática tem uma diferença, tipo, é um divisor de águas, tá? As palavras. Então, presta atenção, copiar e mover são coisas totalmente diferentes, beleza? Quando eu estou movendo o arquivo, eu estou tirando ele de uma pasta e colocando em outra. Quando eu estou copiando, ele vai ficar numa pasta e vai ficar na outra, ele vai estar nas duas, tá? Eu estou criando uma cópia, gerando um outro documento com o mesmo nome, só que em outro lugar de armazenamento, beleza? E olha só, e a gente ainda tem uma peculiaridade. Se eles estiverem aqui agora, ó, na mesma unidade, se estiverem na mesma unidade, ou se eles estiverem em unidades diferentes. Tem diferença? Também tem, tá? Se eu arrastar ele dentro de uma mesma unidade, isso no caso, igual ele falou aqui, ó, só segurando o botão esquerdo do mouse, tá? Só segurando o botão esquerdo do mouse. Eu vou fazer o quê? Eu vou mover dentro da mesma unidade. Agora, se forem em unidades diferentes, eu vou estar criando o quê? Uma cópia. Beleza? Eu estou criando uma cópia. Fechou? Então, atenta a esses detalhes. Então, vamos dar sequência aqui que eu já enrolei demais aqui nessa parte, tá? Vamos lá. Ao tentar alterar o nome, renomear, qual atalho para renomear? F2, tá? Vamos somando as coisas. Do arquivo 3 para o arquivo 1, ocorrerá uma mensagem de erro advertindo que já existe o arquivo com o mesmo nome. Olha só, ele quer colocar o mesmo nome, com esse nome. Eu posso fazer isso? Posso, tá? Então não vai ter mensagem de erro. Por quê? Porque eles têm extensões diferentes. Olha só, esse aqui é XLS, por exemplo, XLS, arquivo de planilha, esse aqui é .doc. Então o sistema operacional vai saber reconhecer que são arquivos diferentes, mesmo que estejam com o mesmo nome, tá? Podem ter esses três arquivos, inclusive esses três arquivos dessa pasta aqui, ó, arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 3, eles podem ter o mesmo nome, poderiam só ser arquivo, que estaria certo, porque todos eles têm extensões diferentes, beleza? Então, ao tentar alterar o nome, renomear o arquivo do arquivo 3 para o arquivo 1, ocorrerá uma mensagem de erro? Não, não ocorrerá mensagem de erro. Então, tá errado. O arquivo 2 pode ser editado no aplicativo... Pode ser editado no aplicativo Paint apenas. Olha só que coisa foi esse apenas. Na informática, quando você vê um sempre, um somente, apenas, tá? Geralmente a questão está errada. Ela tende a estar errada. E quando você vê um poderá, tem a possibilidade, tá? Ela provavelmente está certa, porque na informática muita coisa é possível e muita coisa é impossível, tá? Muita coisa é difícil de ser impossível. Essa é a ideia, tá? Então, ele não pode ser editado apenas no Paint. O arquivo 2, que é o arquivo .txt, eu posso abrir ele no Word, posso abrir ele no bloco de notas, posso abrir ele no WordPad, tá? Posso abrir ele em outros aplicativos, então tá errado. Posso abrir, inclusive eu posso abrir no Adobe Reader de PDF, tá? Vamos lá. Arquivo 3 é um arquivo de planilha eletrônica do Microsoft Excel. Assinale a sequência correta, né? Isso aqui era para ter ficado separado. Mas olha só, arquivo 3, que é um arquivo 3. Pelo ícone a gente reconhece, tá? Esse x aqui vem do Excel. Arquivo 3 é um arquivo XLS ou CSV ou qual for o formato de planilha desse arquivo, beleza? Então tá certo. E tem gabarito letra C. Fechou? 9. Sinais sobre a área de trabalho remoto. A área de trabalho remoto no sistema operacional Windows 10. Vamos botar só aqui a questãozinha, ficar bem bacaninha para vocês verem. É utilizada para conectar um computador à distância que utiliza o Windows. Perfeito, tá? A gente já mata a questão aqui. Mas, professor, olha só, vou colocar uma observação a mais para você não vacilar aí na hora da prova se cair diferente. O aplicativo, ó, a gente tem o app, né, que é o aplicativo área de conexão
remota dentro do Windows, tá? E somente a versão Windows 10 Pro que vai ter esse aplicativo, beleza? Duas informações importantes. A área remota, aplicativo, é um aplicativo do Windows e ele vai só ter somente na versão Pro, tá? O aplicativo Conexão Pro ou Enterprise? Enterprise, que é o empresarial. O computador, o aplicativo Conexão é usado para acessar outro computador remotamente, o Windows, tá? Tem que ser o Windows. Não precisa ser a mesma versão de sistema operacional, mas necessariamente tem que ser o Windows. Mas é possível acessar remotamente com outras ferramentas, com outros protocolos, tá? Para me acessar de outra máquina, por exemplo, que utiliza o sistema Windows, eu posso usar o protocolo RDP, que permite acessar remotamente um computador Windows com outro sistema operacional. Fechou? Então, essa ideia de acesso remoto a gente já matou aqui. Inclusive, a gente tem um aplicativo chamado Telnet, né? Que ele vai fazer aí acesso remoto. A gente tem um aplicativo chamado também de... Temos também um aplicativo chamado TeamViewer, tá? Eita, quase que não sai. TeamViewer. Que pode fazer esse acesso remoto. 11. A função das teclas Ctrl e F4, né? As duas juntas. Quando pressionadas ao mesmo tempo no sistema operacional Windows 10 com instalação padrão, o que ela faz? Olha só. Lembra que a gente tem o Alt mais F4? Que é o comando padrão que fecha tudo? Fecha a janela? O Ctrl não é, o Ctrl F4 não é diferente. Só que ele vai fechar a aba. A guia vai fechar. Se tem vários aplicativos, por exemplo, no Word, você consegue abrir vários Words ao mesmo tempo. Ele vai fechar somente aquele que está aberto, tá? Então ele vai fechar só um e não vai fechar tudo. Não vai fechar toda a janela, beleza? Então, o que ele faz? Ele move para uma tela? Não. Exibe propriedades? Também não. Fecha o documento ativo em aplicativos que sejam de tela inteira e permite vários documentos abertos ao mesmo tempo. Perfeito, tá? Gabarito letra C. Questão de 2018. Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho mais longa, beleza? E olha só. A atualização Windows 10 Aniversário Update trouxe uma nova grande funcionalidade para desenvolvedores, o Bash, que é a famosa linha de comando do Linux. Um recurso baseado no Ubuntu e permite executar softwares Linux diretamente no Windows. Cara, essa atualização é bem recente mesmo, tá? E por que eles fizeram isso? Porque antigamente você precisava instalar uma máquina virtual, um emulador, para poder rodar outros programas que não tinham a mesma arquitetura dentro do sistema operacional Windows 10, beleza? Então, eles se unificaram, resolveram fazer uma coisa inteligente. Poxa, já que todo mundo quer usar, vamos permitir isso, beleza? E aí, isso foi possível em virtude do subsistema chamado Windows para Linux, que a Microsoft adicionou ao Windows 10 e é o resultado de uma parceria da empresa com a Canonical, que é a desenvolvedora aí do Linux, tá? Perfeito. E olha só, vamos para as outras, ver os erros, né? Luz Noturna é um assistente virtual inteligente do sistema operacional. Opa, já para por aí. Quem é um assistente virtual inteligente do sistema operacional Windows 10? Quem é? A Cortana. Tá? Então não é Luz Noturna. A Cortana faz com que o PC ou a tela do tablet exiba cores quentes que não agridem os olhos. Opa, quem é que faz isso, cara? Olha aí, inverteu as funções aqui. Olha só, Luz Noturna. Luz Noturna. Beleza? Múltiplas áreas de trabalho. Opa, múltiplas áreas de trabalho. Eu tenho um nome para isso. É o visão. É o visão de tarefas. Múltiplas áreas de trabalho. É uma funcionalidade que permite conectar dispositivos portáteis a um monitor e trabalhar com ele como se estivesse no computador. Essa aqui, ó, não é múltiplas áreas de trabalho, tá? Essa aqui é a função aqui, desse item que vem aqui embaixo aqui, ó. Continuum. Que por ele eu posso usar dispositivos portáteis com um monitor e trabalhar como se eu estivesse no computador, no celular, por exemplo, ou um tablet, beleza? Com o Continuum modo tablet, agora é possível criar desktops virtuais. Opa! Desktops virtuais, quem é esse aqui? Múltiplas áreas de trabalho, ou visão de tarefas, ou Desk View, né? Beleza? Então, ele só inverteu os conceitos aí. Fechou? 13.
O contínuo é uma funcionalidade que possibilita criar desktops virtuais para organizar as janelas que estão abertas de forma que o usuário possa separar aplicativos que estão sendo usados para trabalhos daqueles fins pessoais, mesmo no computador. Não, esse aqui é a visão de tarefas. A visão de tarefas. Ou também chamado de Task View, né? Task View, tá? O recurso de múltiplas áreas de trabalho é acionado com as teclas da imagem associada para a resolução. Windows mais Tab. Opa, Windows mais Tab eu acesso múltiplas áreas de trabalho? Acesso. Eu vou bater aqui Windows mais Tab só para você ver o que acontece, ó. Múltiplas áreas de trabalho, beleza? E aí eu posso criar uma nova área de trabalho? Também posso. A partir daí eu posso criar uma nova área de trabalho. Vocês não vão ver meu cursor porque eu estou gravando. Então ele não vai aparecer, não vou conseguir chegar na outra tela. Mas vou voltar aqui. Fechou? Aquela lá é a visão de tarefas, beleza? Então, possibilita criar desktops virtuais, perfeito, para organizar janelas que estão abertas, de forma que o usuário possa separar aplicativos que estão sendo usados para trabalho daqueles fins pessoais no mesmo computador. Perfeito, tá? Perfeito. Cortana é uma funcionalidade que permite conectar dispositivos portáteis ao monitor e trabalhar nele como se estivesse um computador, fazendo com que a área de trabalho do Windows se adapte automaticamente. Eita, quase não sai, hein, galera? E olha só, essa aqui é a funcionalidade do contínuo. Beleza? A Cortana é um assistente virtual inteligente, sistema operação Windows 10. Beleza, perfeito. Olha só, então ficou 2 e 4. 2 e 4, gabarito letra E da 13. Perfeito. Vamos dar sequência. Para realizarmos uma cópia de segurança. Deixa eu botar aqui assim em tela cheia para vocês conseguirem ver melhor. Ó, olha só. Para realizarmos uma cópia de segurança... Opa, deixa eu mudar a canetinha. Cópia de segurança. Pressionamos as teclas da imagem associada para a resolução da questão. Windows mais I. Para abrir a tela de configurações. Perfeito. Windows I. Windows mais I. Abre a tela de configurações. Depois clicamos em atualizações de segurança. Abrirá uma nova janela e clicaremos em backup. Em seguida adicionaremos uma unidade e escolheremos a unidade externa ou local de rede para os backups. Perfeito. Tá certa, tá? É isso mesmo, exatamente dessa forma. 2. Para realizarmos uma cópia de segurança, clicamos na tecla da imagem associada, que no caso é essa daqui. Depois clicamos em configurações, depois clicamos em atualizações de segurança e abrirá uma nova tela e clicamos em backup. Em seguida adicionamos uma unidade e escolhemos o local externo ou local para a rede para os backups. Perfeito. Então são as duas formas que eu tenho aqui para criar backup. Vamos para as outras alternativas. Para realizarmos uma cópia de segurança, pressionamos a tecla da imagem associada para a resolução. Windows mais E. Opa, já está errado. Porque o Windows E abre quem? O Explorer. O explorador de arquivos. Então, item já está errado. Para realizarmos uma cópia de segurança, pressionamos as teclas da imagem associada para a resolução. Windows L para abrir a tela de configurações. Não. O que o Windows L faz? É o Windows mais L. Esse L aqui, ó, lembra que é de log off. Tá? Ele vai encerrar a sessão do usuário. Então, está errado. Então, gabarito A, apenas 1 e 2. 15. Para abrirmos o explorador de arquivos, o Windows Explorer, através de teclas de atalho, utilizamos as teclas Windows R. Não, cara, lembra? Windows mais E, explorador de arquivos. Quem que o Windows R abre? Ele abre um negócio chamado executar. E por lá você executa comandos diretamente por um console, por exemplo, msconfig. E aí você vai abrir algumas configurações de processador e tudo mais, beleza? Lembra também que a gente tem aqueles atalhos tradicionais, né? O Ctrl Alt Del para abrir uma tela e de lá você pode abrir o gerenciador de tarefa ou deslogar do computador. Temos o Ctrl Shift ESC que vai abrir sim. Esse sim abre o gerenciador de tarefas. E se você fizer isso dentro do Google Chrome, você abre o gerenciador de tarefas do Google Chrome, beleza? Então, guarda essas informações aí que são importantes. OneDrive, então aqui tá errado. OneDrive agora faz parte do explorador de arquivos. Perfeito, ele faz parte agora, tá? Ele entrou aí no sistema operacional aí do Windows. E é o sistema de armazenamento em nuvem presente nativamente no explorador do Windows 10. Perfeito, cara, perfeito. 2 perfeita. Então a 2 já tá certa. O Google Drive agora faz parte nativamente do explorador de arquivos. Não, maconha pura, tá? É o OneDrive. Errado. Ele quis te confundir aqui, mas ele já te deu a certa em cima. Se você sabia, já matou a questão. O explorador de arquivos permite a configuração do compartilhamento de uma pasta, clicando com o botão direito do mouse sobre a pasta que deseja compartilhar, em propriedades, aba compartilhamento. Olha só, vamos fazer um negocinho aqui, tentar abrir aqui o explorador de arquivos, ó.
na minha tela. Se eu clicar no arquivo aqui, vou pegar aqui, ó, documentos, minha CNH, propriedades, aqui não vai dar, é na pasta, né, perdão, propriedades, compartilhamento, eu clicar aqui, ó, compartilhar, ele vai estar compartilhando a pasta com a minha rede, beleza? Então, essa aí tá corretíssima, 2E, 4, beleza? Compartilhamento de uma pasta, não de arquivo, eu já tá fazendo no arquivo, né? Viajei. Então, gabarito 3, 2 e 4, isso mesmo. A melhor maneira de manter o computador atualizado é ativar as atualizações automáticas. Perfeito, 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 tá? Não é possível remover uma atualização instalada. É possível sim. Lá no Windows Update você consegue não só ver o histórico de atualizações, como remover atualizações já instaladas. Porque às vezes acontece da Microsoft te mandar uma atualização defeituosa e acabar com o teu PC. Então você pode sim remover, tá? E é por isso que é importante o backup no computador, para essas situações. Um histórico de atualizações fica disponível e apresenta quais atualizações foram instaladas e quando isso foi feito. Perfeito, beleza? Então 1 e 3, gabarito aí, 1 e 3, letra D. 17. A utilização de um computador na internet o torna vulnerável ao ataque de vírus. Por esse motivo, é necessária a utilização de um aplicativo antivírus. Olha, vamos com calma, leia bem a questão, tá? Para aqui, ó. A utilização do computador na internet o torna vulnerável ao ataque de vírus? Torna, tá, galera? Quando você está navegando na internet, você está correndo risco sim. Um clique errado ali, você pode carregar um vírus enorme para o computador, beleza? E lembra que na parte de segurança da informação, a parte que não existe um melhor antivírus, tá? Existe um bom antivírus, mas não existe o melhor. O melhor antivírus é o usuário e sua cautela no uso do computador. Esse é o melhor antivírus. Por este motivo é necessário uma utilização de um antivírus aplicativo perfeito, tá? Um dos motivos de utilizar um antivírus é a navegação na internet mais segura, beleza? Apesar de os navegadores já terem aí sistemas de segurança bem eficientes, tá? O sistema operacional Windows 10 possui o Windows Defender Antivírus, que ajuda a proteger o computador, procurando por aplicativos mal intencionados ou indesejados, e usa a proteção em tempo real perfeito para examinar tudo que é executado no computador. Olha só, vou dar um atalho aqui, ó. Esse atalho aqui, ó, só para mostrar para vocês, Windows mais I, tá? Olha o atalho aqui, Windows mais I. Olha aqui que eu abri. Se eu vim aqui em segurança do Windows, tá? E aqui, ó, proteção contra vírus e ameaças. E aqui eu vou ter a proteção contra vírus e ameaças em tempo real. Beleza? É porque o meu está desativado, mas é porque eu uso um outro sistema de segurança dentro do Windows, tá? A ferramenta de remoção de software mal intencionado do sistema operacional evita a infecção do computador tanto quanto um aplicativo de vírus qualquer. Ele está falando, essa aqui precisa cuidar se não confundir. Ele está falando da ferramenta específica, é a remoção de software mal intencionado. Ela vai nos softwares específicos. Dentro de uma lista de softwares de risco. Quem vai fazer aí essa leitura aí do software geral é o Windows Defender de uma forma geral, tá? Essa remoção de mal intencionado ele vai para softwares específicos, não de uma forma genérica, como o item trouxe. Ele foi um pouco mal elaborado o texto dele, tá? Mas a ideia é essa, tá? A ferramenta de remoção de software mal intencionado do sistema evita a infecção do computador tanto quanto um aplicativo de vírus qualquer. Não, ele evita coisas específicas. Aí é a parte de sistemas de segurança do Windows que vai evitar de uma forma geral, no caso o Windows Defender de uma forma geral, vai evitar um aplicativo, vai se comparar a esse aplicativo antivírus qualquer, beleza? Então aí ficou a 1 e 2, letra D na 17. 18. No explorador de arquivos do Windows, a opção de mapear uma unidade de rede pode ser utilizada para... Eu coloquei isso aqui porque eu já vi isso aqui cair várias vezes, tá? E aí as bancas costumam uma copiar as outras, então é importante entender. A opção de mapear a unidade, ela serve para indicar a unidade local a que se deseja conectar e assim fazer o uso facilitado desses arquivos nela. Esse é 18. É isso mesmo, tá? Essa unidade ela funciona dessa forma. Ela vai mapear a unidade que deseja se conectar e assim fazer o uso facilitado dos arquivos que estão armazenados lá naquela unidade. E olha só como isso é recorrente. Eu trouxe duas questões do mesmo ano, tá?
É CESP, professor, mas é CESP, mas as bancas costumam umas copiar as outras, e é um recurso do Windows muito importante, muito utilizado no meio no meio de trabalho em si, né? Porque você precisa compartilhar pastas o tempo todo, para não ter que ficar copiando para pendrive, arrasta ali, arrasta aqui, e o risco de pegar uma infecção no computador por um vírus por pendrive é muito grande, beleza? Olha só, até deixei certo aqui que essas duas questões estão certas, tá? Eu trouxe como um exemplo para você ver como cai bastante. No ambiente Windows, a opção mapear unidade de rede permite se associar um atalho para uma unidade local, de modo que esta possa estar disponível para outro usuário em uma rede, ou seja, colocar um atalho para a pasta que está dentro do meu computador, dentro do meu servidor, para outro usuário que está remotamente ou está em outro andar do prédio, tá bom? No Windows Explorer, a opção mapear unidade, encontrada no menu de ferramentas, permite mapear uma unidade de rede para outra máquina, localizada na rede de computadores, para que possa ser usada como um disco virtual acessível do computador do usuário. Perfeito também, tá? Essas aí são as definições de mapeamento de unidade por questões. Galera, desculpa aí qualquer coisa, essa aceleração para o vídeo não ficar tão longo, tá? E é isso aí. E vamos até o próximo vídeo, até a próxima aula. Abraço, valeu!